Os avisos. Terapia musical do amor. É a palestra musical do Vansan, que será no dia 24 do 10, às 19h30, onde os ensinamentos da doutrina espírita, extraídos do Evangelho e das obras de André Luiz e Emmanuel, são ilustradas com músicas que levam os presentes a uma profunda reflexão sobre a importância da vida, do amor e das pessoas, elevando a vibração através da música, deixando aflorar as emoções e os sentimentos que se modificam, possibilitando um verdadeiro tratamento espiritual. A evangelização, as atividades continuam suspensas, porém estamos com videoaulas e atividades todos os sábados, no mesmo horário, às 9h30. Acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Solicitamos voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Mandirce. Os interessados entrarem em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas, e terças e quintas à tarde, às 14 horas. Desde já agradecemos a colaboração. Solicitamos a todos que fiquem com as máscaras de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca. Agradecemos a compreensão de todos. Campanha da fralda descartável, solicitamos a doação de fraldas infantis tamanho PMG para o projeto Mamãe e Bebê que temos em nosso lar em Mandirce. São mais carentes que fazem o acompanhamento durante a gestação e ganham enxoval. A campanha do alimento também, que a gente solicita, para serem formadas cestas básicas às várias famílias carentes. Então, são alimentos não perecíveis. Então, agora podemos fechar os nossos olhos, deixar os nossos problemas lá fora, aproveitarmos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, agradecendo a Deus, aos mentores da casa, a todos que possibilitaram a nossa presença aqui hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, graças a Deus, graças a Jesus. O tema hoje da nossa palestra é não turbe o vosso coração. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação e a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no interno. A princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso, porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca, e porque não só viram um chefe, viram um chefe da religião, mas o Cristo que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza. Bom, quando a gente fala não turbes o vosso coração, na realidade nós estamos falando de fé. Por quê? A fé, na realidade, ela é inata. Todos nós, espíritos, quando chegamos, quando fomos criados, já temos esse
germe dentro de nós. Mas nós temos que desenvolvê-lo. Por que nós temos que desenvolvê-lo? Porque a fé, durante muito tempo, ela tem, assim, uma coisa de divina, de quem tem fé de milagre, de não ter problema, de ter uma vida tranquila. Mas o que é a fé? A fé, ela é uma alavanca. Mas que fé que nós temos que sentir? Aquela fé divina, inalcançável? Não, nós temos que sentir a fé humana, que é uma ferramenta, que é uma alavanca para o nosso progresso. De que forma a gente vai exercitar esta fé? Se Jesus pontuou isso, significa que esse é um dos aprendizados que nós estamos fazendo durante as nossas encarnações, né? Talvez algumas com mais, com menos fé, mas a fé é um ingrediente necessário. Por quê? Quando nós nos encontramos diante de uma doença, diante de uma dificuldade financeira, diante de uma desavença, diante de vários problemas, muitas vezes nós não exercitamos a nossa fé. A fé é a certeza de que tudo será resolvido da melhor forma possível. Mas a fé, ela não depende do outro. Na realidade, ela depende de mim. Porque é uma coisa dentro de mim. Então, a fé, ela é individual. E a fé humana, que tem que ser desenvolvida, ela independe de religião. Ela não está ligada a uma religião. Porque, na realidade, Cristo, quando falava de fé, quando nos deixou suas mensagens de fé, ele não linkou a religião A, B, C ou D, mas sim ao ser humano, sim ao espírito, que precisa desenvolver esta fé. Então, na nossa trajetória, na nossa vida terrena, nós vamos ter muitas provas, expiações, dificuldades. E aí que nós vamos exercitar a nossa fé humana, que é aprender a ter fé e trabalhar com a fé. Porque nós poderíamos dizer o seguinte agora: poxa, nós conhecemos o cara, Jesus. Ele veio, deixou várias mensagens, deixou sua vida como exemplo, agora está fácil. Não está nada fácil. Mas a ferramenta foi deixada, porque Jesus, que era um espírito antigo, que já passou por tudo isso, que é um espírito evoluído, ele provou que isso é possível. E mesmo quando ele estava aqui entre nós, a fé dele não foi provada várias vezes pelos fariseus, por aqueles que queriam afrontar Jesus. O próprio Jesus foi questionado, foi testado em sua fé. Mas ele permaneceu ali, firme e forte. Lógico, nós vamos falar, Jesus é Jesus, né? A gente está trabalhando para que a gente chegue, né, a ser assim um pouquinho de Jesus, né? Porque é muito o seu amor incondicional, que é esse amor que a gente tem que desenvolver também. Então a fé, ela vai ser posta à prova
Não é quando tudo está bem na nossa vida, está tudo maravilha. Não, é nos momentos de dificuldade, é nos momentos de incerteza, que aí eu vou ter que mostrar a minha fé. Mas quando eu falo mostrar a minha fé, não é que eu vou me exibir orgulhosamente, não, eu sou uma pessoa de fé. Não, não é nada disso. Mas é o lidar com as dificuldades tendo fé, que será feito sempre o melhor. E que a fé, ela não depende somente do meu imediatismo. Por quê? Muitas vezes nós queremos que o problema seja resolvido assim, estalar de dedos, rapidamente. Não. A fé, ela demanda tempo. Ela não é instantânea. Tempo, paciência, tolerância, benevolência e humildade. Olha quantos atributos nós temos que trabalhar para manter esta fé, esta chama acesa dentro de nós. É um exercício. Por quê? Situações difíceis encontraremos. Pessoas difíceis encontraremos. Mas por que nós vamos encontrar situação e pessoa? Porque a vida cobra. A vida cobra atitude de nós. Porque se nada acontecer, se tudo ficar bem, nós ficamos de boa, certo? Nós não vamos nem esquentar a cabeça. Então a vida vem e dá os solavancos, e dá os empurrões, que é para falar, acorda, você não está aqui de férias não, você não está aqui passeando, você não está aqui para viver uma vida material, você está para viver uma vida, um espírito no mundo material, mas não para viver das benesses do mundo material. Não é esse o nosso objetivo. Mas sim, vir à escola de provas e expiações, para que a gente possa testar a nossa fé. Na realidade é bem isso, testar a nossa fé, pôr à prova a nossa fé. E muitas vezes nós sucumbimos. Muitas vezes nós não temos fé. Muitas vezes nós duvidamos. Inclusive, muitas vezes brigamos com Deus. Por que tem que ser comigo? Só acontece comigo. Por que comigo? Porque as situações difíceis vão aparecer na vida de cada um de nós à medida que nós precisamos daquela lição. Então, a lição aparece, a lição vem. E aí, eu exercito a minha fé. Se eu sucumbir uma vez, duas, três, não interessa. Enquanto eu estiver aqui a caminho, serão dadas N oportunidades para que eu me melhore enquanto espírito, para que eu possa evoluir. Então, quando a dificuldade chega, eu tenho que falar, obrigada, Senhor, por mais uma dificuldade. É sinal que eu estou na vida, é sinal que eu estou aprendendo, é sinal que eu vou ter mais uma oportunidade. Então, eu não posso olhar só para o lado feio da coisa, mas eu tenho que olhar com sabedoria, porque tem lições importantes acontecendo. Muitas vezes agora, nesse momento, nós podemos estar passando por alguma dificuldade, ou de doença, ou financeira, ou de trabalho. Está acontecendo. Então, eu tenho que ter um novo olhar. O que eu tenho que aprender com isso? Como que a minha fé, que me remete à paciência, à tolerância, à humildade, à caridade. Porque o outro que entra em desavença comigo é porque ele é ruim?
Não, é porque ele é um espírito imperfeito, igual a mim. Ninguém é melhor ou pior do que os outros. Nós só somos diferentes, com conhecimentos e aprendizagens diferentes, nos encontrando para que possamos crescer juntos. Porque as diferenças é que vão fazer-nos crescer, não as igualdades. Então a gente tem que prestar atenção. Inclusive, Paulo de Tarso é um exemplo de fé, fé viva. Vou dizer por quê. Paulo, que antes era Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Ele era um doutor da lei, conhecedor das leis, sabia ler, escrever, conhecia todas as leis, e ele perseguia os cristãos. Mandava prender, mandava matar, pintava e bordava, como diz, é aquele cara sangue ruim. Mas um dia, a caminho para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, onde Jesus olha para ele, porque quando ele vê Jesus, é uma luz tão intensa que ele não conseguiu nem encarar, e na realidade ele ficou cego naquele exato momento. E Jesus pergunta: Saulo, por que me persegues? E ali, naquele momento, ele caiu em si e viu que tudo que ele fazia não tinha sentido. Perseguir, matar, em nome de uma política contra os cristãos, contra as pessoas, contra o humano. E nesse encontro com Jesus, Jesus lhe dá uma tarefa, que é para que ele vá pregar o evangelho aos gentios, ao mundo, né? Para que todos conheçam a boa nova. Então a gente sabe que depois ele foi ajudado, E aí, tudo bem, Paulo de Tarso teve o privilégio de ver Jesus cara a cara. A partir do momento que ele aceita Jesus, aceitar Jesus significa aceitar, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ser caridoso, amoroso. A vida de Paulo de Tarso foi só mar de rosas? Não. Paulo de Tarso sentiu na pele aquilo que ele provocava para os outros. Porque ele também foi perseguido, porque ele passou fome, porque ele foi expulso. Várias vezes tentaram matá-lo. Mas ele, em momento algum, desistiu. Se manteve fiel. Se manteve com fé. E no final de sua vida, ele ainda diz que combateu o bom combate. Então é esse bom combate que também nós temos que fazer. Tá certo que a nossa missão não é talvez tão grande como a de Paulo, né, que saiu pregando o evangelho, foi perseguido e etc. e tal. Mas nós também temos os nossos perrengues aqui. E nós temos que combater o bom combate, com fé, com esperança, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou que ninguém chegou ao Pai se não passar por Ele. E Ele veio aqui e deixou exemplos do dia a dia. Então, a fé
É bom a gente lembrar que a fé não é só para estar nesse momento que nós estamos aqui na palestra, ou que alguém está em algum templo religioso por esse mundo afora. A fé é para levar, não é uma coisa fechada para alguns momentos. A fé é para que eu leve no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, com as pessoas, com as dificuldades. A fé é uma coisa, é um sentimento, que é isso que faltava para a gente, sentir a fé. Não adianta querer ver a fé, explicar, mas a gente tem que sentir a fé. E sentir a fé é sentir fé todos os dias. Eu acordei, abri os olhos, gratidão, estou viva, vou exercitar a fé. Então, não deixamos a fé uma coisa divina, inalcançável, mas pratiquemos a fé humana, que é a fé do dia a dia, que é a fé na nossa vida, em todos os momentos, sejam eles fáceis, médios, bons, mas temos que ter fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, porque Jesus disse, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá ao monte, mova-te daqui para ali e ele moverá. O monte é as nossas dificuldades. Então, tenhamos fé e que possamos sair daqui já praticando. E quando a gente, por acaso, esquecer, lembra da fé, lembra desse exercício. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, neste sábado, com todos vocês. Peço que todos os fluidos balsâmicos e salutares possam ser derramados sobre nós e que possamos levar um pouco daquilo que viemos buscar.